Muita gente me pergunta em que nível o dólar deve se estabilizar no Brasil, qual é a taxa de câmbio ideal. E a resposta é muito simples, ele não existe. O dólar não vai se estabilizar, não há um nível único que se sustente ao longo do tempo. Porque a taxa de câmbio é um preço relativo entre a moeda no Brasil e nos Estados Unidos. E o que ela precifica são condições relativas da economia brasileira em relação à americana também ao longo do tempo. Condições de perspectiva de crescimento econômico, nível relativo de taxa de juros entre os dois países, basicamente determinam se a taxa de câmbio se move em uma direção ou em outra. Nesse momento específico, o que nós temos são algumas forças indo na direção de um real mais forte, de um dólar em queda, que já vem acontecendo em algum tempo, que aliás foi uma bola que eu cantei aqui em vídeos anteriores. Mas isso deve continuar, diga-se de passagem. Deve continuar porque a taxa de juros brasileira está extremamente elevada. Além disso, a inflação no Brasil hoje é menor do que nos Estados Unidos, o que significa que a taxa de juros reais no Brasil é altíssima e isso atrai capital. Além disso, o Brasil tem atraído muito investimento direto, que é investimento de empresas para o Brasil e basicamente, não porque o Brasil esteja nenhuma maravilha, é porque as alternativas fora estão ainda piores. A guerra da Rússia com a Ucrânia, as tensões de China com Taiwan, criaram um cenário onde hoje não há outros grandes mercados emergentes com risco geopolítico baixo ou baixíssimo, como é o caso brasileiro. E isso vem ajudando o Brasil a atrair investimentos. E essa entrada de dólares aqui leva o dólar a cair. Agora, essa tendência vai se sustentar por algum tempo, mas também não vai ser para sempre. À medida que a inflação no Brasil já está muito baixa, a taxa de juros no Brasil deve cair, a americana ainda deve subir mais um pouquinho e depois se estabilizar por algum tempo, esse diferencial de taxa de juros diminui e aí a capacidade brasileira de atrair especificamente investimento em renda fixa cai. Quando isso acontecer, num primeiro momento, esse dólar em queda vai parar de cair e num momento mais para frente, principalmente se houver uma mudança de aversão a risco no mundo, ele pode vir a subir. Agora, até onde a vista alcança, olhando para os próximos meses, o que a gente vai ter é mais do que a gente teve nos últimos, que é uma tendência de fortalecimento da moeda brasileira. Aliás, outras moedas emergentes têm se fortalecido também, mas o real neste ano é uma das duas moedas que mais se apreciou junto com o peso mexicano. Aliás, as moedas que mais se apreciaram, a grande maioria, são moedas latino-americanas de países que têm em comum a necessidade de atração de investimento externo, países exportadores de commodity, e isso é uma característica do ciclo onde nós estamos. Diga-se de passagem, no ano passado já tinha acontecido a mesma coisa, o real foi a moeda que mais se apreciou e o peso mexicano tinha sido a segunda.